Senhores membros do Conselho Empresarial, bom dia. Estamos aqui hoje para dar início a uma nova entrevista com um dos candidatos a prefeito, Dr. Zacarias Piva. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui, né? E hoje eu não estou apresentando ou não estou conduzindo esse programa a pedido do candidato, porque como eu pessoalmente já manifestei o meu voto, o candidato não se sentiu muito à vontade para que eu estivesse intermediando esta reunião. O que interessa nessa reunião realmente é a figura do candidato, a figura hoje do Zacarias Piva, para que ele possa ter toda a liberdade do mundo para poder discutir e aprofundar os tópicos que nós discutimos com tanto carinho durante esse período aí na construção do PDEV, né? Então, não importa quem vai conduzir, importa sim que o candidato se sinta muito à vontade, muito tranquilo, para que a gente possa ter um ótimo programa. Então, eu desejo aqui, Zacarias, primeiro, muito obrigado pela sua presença. Segundo, quero agradecer a você também, como cidadão de Varginha, agradecer a você por ter colocado o seu nome à disposição da nossa população para avaliar realmente os sonhos que todos nós temos para a nossa terra. Uma boa discussão e eu vejo vocês amanhã. A gente vai dar início ao nosso programa de hoje. Lembrando que nós estamos neste ambiente controlado e por isso estamos sem máscaras, mas tomando todos os cuidados referentes à Covid-19, com a utilização de álcool em gel, com distanciamento entre as pessoas e o ambiente adequadamente ventilado, né? Vale lembrar que essa é uma iniciativa do UNES, o programa Pensa Bem, nasce vinculado, né, a essa proposta do Conselho Empresarial de trazer o PDEV, que é um levantamento de informações, um estudo para a gente poder debater com os candidatos a prefeito da cidade de Varginha quais seriam as melhores propostas na ótica do empresariado, né, na ótica do grupo que está aqui nos assistindo nesse momento, para a cidade como um todo. Foi feito um levantamento com os senhores, que bem sabem disso, e neste levantamento uma série de apontamentos e propostas foram desenvolvidos para apresentar aos candidatos e para saber deles até onde eles pretendem incluir essas propostas em seus planos de governo. E é isso que nós estamos fazendo aqui no dia de hoje mais uma vez. E para isso eu conto neste momento, como o mediador substituto que sou, lembrando que o mediador oficial é o professor Stefano, né, eu conto com as presenças do Felipe Flauzino, que é o head de operações do CESULEB, e conto também com o Guilherme Vivaldi, que é o responsável técnico por todas as informações que foram levantadas neste processo do PDEV, do planejamento do PDEV. E o entrevistado de hoje é o candidato a prefeito da cidade de Varginha, senhor Zacarias Piva, a quem a gente agradece profundamente, não só por ter lançado seu nome, mas por ter aceito o nosso convite aqui. Zacarias, é um prazer estar aqui com você. Tenho certeza que todos os empresários que estão nos assistindo aí estão atentos ao que você tem a nos dizer a respeito das propostas aqui colocadas e das suas propostas em comunhão com isso. E para a gente começar, Zacarias, queria te dar aí 2 minutos livres para que você se apresente para o grupo de empresários que está nos assistindo e para as pessoas que vão nos assistir depois aí, quando esse vídeo estiver disponível nas redes sociais. Primeiramente, bom dia a todos. É uma honra muito grande estar aqui, né, poder, na qualidade de candidato a prefeito desta querida cidade de Varginha. Muito obrigado, Alexandre, ao Felipe, a todos os mediadores, a toda a equipe do UNES, e estar falando por um grupo de empresariados, esse conselho de empresariado de nossa cidade, é bastante relevante tanto para mim como candidato a vereador, a prefeito, como também para a nossa querida população de Varginha. Muito obrigado aí pela paciência de querer ouvir as nossas propostas. Bom, é um prazer e eu queria lembrar que essa iniciativa é viabilizada também através
do empreendedorismo dos patrocinadores do CESU. Sem vocês, essa iniciativa não seria possível. Nosso muito obrigado aqui desde já. E a gente tem vários temas que a gente levantou no PDF e vamos colocar aqui em pauta agora. O primeiro deles é mercado. A gente queria saber do candidato suas propostas referentes a mercado e para isso eu passo a palavra para o Felipe, né, que vai iniciar esse debate de hoje, lançando os primeiros dados acerca de mercado para o empresário, para o candidato nos responder. Obrigado, Alexandre. Muito bom dia aos membros do Conselho Empresarial do Sul de Minas. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Viva, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, participar desse bate-papo. E dentro desse primeiro tema, né, mercado, dentro do PDF nós levantamos 10 eixos temáticos. E o mercado é uma preocupação dos nossos empresários, né, como que vai ser o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Diferentemente do que muitos pensam, a riqueza da nossa cidade vem da área de serviços, não da agricultura. 51% do nosso PIB vem da prestação de serviços. Um outro dado interessante é que nós exportamos 95% de café aqui do nosso município. Então, a pergunta é o seguinte: dá para a gente alinhar esse know-how que nós temos de prestação de serviço e exportar isso para outros municípios e para outros lugares, gerando mais riqueza para cá? Evidentemente que sim. A partir do momento que você detecta qual que é a identidade do mercado de nossa cidade, que é a prestação de serviço, você realmente tem que focar nesse aspecto, né? Eu entendo que time que está ganhando não se mexe, né? Você proporcionar àqueles que vão trabalhar com nota fiscal, né, de trabalho individualizado, aqueles que giram a riqueza, maior riqueza nossa, em imposto, em bens e serviços, é você realmente fazer com que o município o atrai cada vez mais, em facilitar, né, seja em algum tipo de benefício fiscal, ou então você fazer com que essas pessoas tenham um esclarecimento a mais na sua prestação de serviço, porque hoje você consegue fazer com que ele abra uma micro e pequena empresa, ou então na modalidade das MEIs, e onde ele passa a ter um recolhimento mais rotineiro dos seus impostos, além da Seguridade Social, que fica intrínseca dentro do planejamento dessa prestação de serviço. Então, nós temos que facilitar. Se Varginha tem realmente essa tendência em arrecadação maior na prestação de serviço, você tem que focar toda a administração pública a essas pessoas. Candidato, os empresários discutiram muito essa questão de a gente ter o café como grande exportador, mas pretende-se trabalhar melhor o encadeamento produtivo. A gente não só vender o café em grão, mas também vender o café já processado, atrair indústria para fazer isso, porque a gente está exportando um serviço de maior valor agregado. No seu plano, você prevê algo nesse sentido? Nós prevemos, sim. Varginha é a maior exportadora do mundo em relação ao café e é a maior conhecedora, maior cidade com reconhecimento internacional. Só que isso não há exploração, né? A gente fala-se no nosso planejamento de governo, a gente conversou muito com os empresariados, principalmente de cooperativas, e a gente vê que Varginha é uma cidade genuinamente do comércio de café e nós, os empresários aqui locais, têm que fazer os encontros, as conferências fora daqui de Varginha. Então, isso é inadmissível para qualquer administração pública. Por isso que, imediatamente, já pensamos na desapropriação do Cine Rio Branco para tornar ali um centro regional, o que eles pensaram em construir Centro de convenções. Um centro de convenção. Isso. Então, já ali, já tornar um centro de convenção, porque é a referência onde abriga-se 1.500 pessoas sentadas. Então, isso pode, a partir do momento que desapropriar, o próprio conjunto empresarial que o nosso planejamento já
já tem a previsibilidade, que é um planejamento participativo, onde os empresários vão participar, eles mesmos podem unir e restaurar esse importante empreendimento que fica no coração de nossa cidade para desenvolver principalmente a modalidade cafeeira de Varginha. Candidato, eu queria unir alguns dados aqui que eles são interessantes. A gente fala muito da prestação de serviço, é uma realidade, uma vocação da cidade, mas nós temos também, a gente sempre cita Pouso Alegre como hiperindustrializada comparada a Varginha. Só que quando a gente vê os dados do PIB, Varginha tem o seu PIB em 19,17% com base na indústria, enquanto Pouso Alegre 17%. No agronegócio, a gente também ganha com 1,16% sobre 91%. E a gente vê aí 17 mil empresas dentro dessa cidade. Esse cenário, né, da indústria muito forte pede para a gente, né, não dá para pensar em indústria hoje sem pensar em desenvolvimento de mão de obra na área de tecnologia. O que o seu plano de governo prevê nesse sentido? Em como formar essa mão de obra, reter essa mão de obra para uma indústria tão forte como a de Varginha, que hoje, pelos números do PIB, é inclusive maior que a de Pouso Alegre? Olha, a preocupação nossa, inclusive dentro do nosso projeto de governo, é a capacitação das pessoas. Né? Nós vamos criar um selo de capacitação, qualificação. E não adianta nós dedicarmos a vida empresarial, não adianta você ter uma pujança empresarial que o lado social fica realmente aquém do que nós pregamos no nosso planejamento, porque pregamos uma cidade sustentável. E quando se fala em cidade sustentável, todos os segmentos eles têm que corroborar pelo bem comum, que é a qualidade de vida. Então, na criação nossa do projeto de um selo de capacitação, nós realmente vamos desenvolver uma política pública inteligente, em que o governo do município ele vai estabelecer parcerias diretas com as escolas técnicas, no sentido de capacitar os nossos jovens. Já temos uma geração aí praticamente perdida, jovens de 18 a 22 anos, ou estão na linha da criminalidade, ou estão no uso e consumo desordenado de drogas e não têm a capacitação que essas empresas precisam. Muitas empresas que venham para Varginha já estão trazendo mão de obras de outras cidades. Isso é um desacerto, isso não é bom para o município. Então, candidato... Daí, pensamos na cidade sustentável, de que devemos organizar a nossa cidade para que tenhamos mão de obras qualificada. E realmente essa é uma das preocupações dos empresários que nos assistem agora, mesmo dessa retenção da mão de obra, principalmente na área tecnológica, na visão de Varginha ser uma cidade com mais profissionais para programação, para inovação, algum programa específico voltado à tecnologia, a escolas com algum conteúdo mais voltado a essa área tecnológica, você prevê? Olha, nós desenvolvemos uma das secretarias do nosso governo em Secretaria Especial da Administração, da Inovação da Gestão Pública e do desenvolvimento da governança municipal. Nós temos que inovar. Nós entendemos que todo planejamento de governo, até então demonstrado no Brasil, é um planejamento de governo arcaico. Então, nós temos que acompanhar a era digital. Né? Você vê o momento pós-pandemia, o quanto que nós tivemos que adaptar as nossas vidas, e essa adaptação ela foi muito rápida e ela trouxe um desenvolvimento até na condição de vida nossa, para o bem, para o melhor. Então, isso a administração pública tem que adequar necessariamente. Né? O nosso slogan é para uma Varginha moderna, né? Visando um mundo novo, um mundo diferente. Candidato, então, não vamos fugir disso. Eu quero pegar o gancho que o senhor falou agora, visando um mundo diferente, visando um mundo novo. No seu plano de governo, cita aqui, nossa proposta, em resumo, está escrito aqui, é a reciclagem, reinvenção e recriação da cidade. Ou seja, uma proposta bem arrojada quando se propõe isso, né? Vamos recriar a cidade. Quando a gente fala em indústria, quando a gente fala em geração de emprego, quando a gente fala que nós exportamos commodities, né? Da relevância disso, de melhorar a qualidade de prestação de serviço, conexão entre as cidades, não dá para falar disso sem falar da malha ferroviária, que é sempre uma discussão que entra em pauta em toda eleição. Malha ferroviária, qual é a sua visão? Reativar ou não reativar a malha ferroviária de Varginha e em que termos? Olha, isso é uma tendência no Brasil. Eu já tive em Brasília no mês de agosto, conversei com o ministro Tarcísio
Falei para ele na malha ferroviária aqui de Varginha, a pujança que é a nossa cidade, que aqui pode se tornar o maior modal de transporte da região de Minas Gerais e do Brasil. Então, nós temos muita visão futura para a nossa cidade. E a malha ferroviária não é diferente. Ela faz parte do nosso planejamento de governo. Nosso planejamento de governo é arrojado. Eu vejo que o que foi desenvolvido no Plano de Desenvolvimento Econômico Varginha até 2030, nosso planejamento ele vai além disso. Nós queremos ter uma mentalidade futura, uma criação de uma cidade futura para a nossa cidade. Não vamos intimidar em relação a planejar isso. Então, temos um planejamento muito mais arrojado do que o apresentado aqui. Piva, nós temos hoje aproximadamente 15 mil veículos de carga que passam na nossa Avenida do Contorno, né? Então, reforça essa importância de investir na ferrovia para desafogar todo esse trânsito que passa dentro da nossa cidade. E há uma expectativa do empresariado que a linha férrea possa gerar renda, possa gerar emprego e atrair mais investimentos para a nossa cidade. Então, a ativação da linha férrea ligando Varginha a outros municípios é uma intenção do seu governo? Sem dúvida. E esse problema que já foi detectado também aqui, que passa 15 mil veículos ali em frente ao Automóvel Clube, é o desvio da 491, já está no nosso planejamento, nós vamos projetar a nossa cidade para esse futuro. Nós vamos projetar um anel rodoviário que está dentro do nosso planejamento de governo e o desvio da 491, ele já está existente. Você sai ali da Valita, vai sair lá do outro lado do rio, beirando a ponte dos Buenos. Você já fez o desvio da 491, são 9 quilômetros. Fizemos o estudo até do valor desse quilômetro, que é R$1,5 milhão. O outro restante sairia aqui do Unis, passaria lá no Morro do Chapéu, do Morro do Chapéu na Pedreira Santo Antônio, da Pedreira Santo Antônio na Floro Minas e da Floro Minas a saída para a Flora Fernão Dias. Então, o anel rodoviário nosso, ele será projetado dessa forma. Isso já vai ter um mapa lá no hall da prefeitura para que nós tenhamos realmente uma noção da capacidade de crescimento da nossa cidade. Nós vamos fazer uma cidade organizada. A gente vê que, como se o pai fala com uma criança, Varginha também. O que vai ser quando crescer? Então, Varginha cresceu, mas ela ainda está capenga. Nós não sabemos se ela é Princesa do Sul, se ela é um grande polo regional. Então, essa identificação que nós fazemos, planejando, com planejamento arrojado, de pequeno, médio e longo prazo, esse primeiro desvio da 491, que já está numa estrada vicinal praticamente pronto, com traçado pronto, com dano ambiental praticamente zero, isso pode perfeitamente ser feito. No meu primeiro mandato, quando eu fui eleito de vereador, eu fui em Brasília pela primeira vez e já disse isso lá no Ministério da Cidade há 8 anos. E falei para ele que eu queria, pensava num projeto do anel rodoviário. Candidato, nós temos aí, ligando a esse tema, você disse que seu plano está além aí de longo prazo do PDV, mas vamos pensar no agora, no transporte coletivo. E esse transporte coletivo é uma das preocupações tanto da população de Varginha quanto dos empresários, que seus funcionários utilizam o transporte coletivo para chegar na cidade. E nós sabemos que temos aí um contrato até 2033 com a Autotrans e em custos acima de outras cidades como Pouso Alegre. Nós temos uma passagem hoje de R$ 4,20, enquanto Pouso Alegre, por exemplo, é R$ 3,90 a passagem do transporte coletivo. Pensando agora no curto prazo, os empresários querem saber como rever esse contrato com a Autotrans, o que fazer para diminuir o custo da passagem, para melhorar tanto para os empresários quanto para as pessoas da nossa cidade. Só para reafirmar aos empresários que esse contrato de concessão ainda não foi homologado. Ele está em discussão no Tribunal de Contas, inclusive por uma emenda que eu fiz da outorga onerosa. Isso trouxe um embaraço entre o Tribunal de Contas e ficou judicializado. Realmente, ele ainda não foi homologado, até pode ser
uma válvula de escape para a gente voltar a discutir a relação ao preço. Veja bem que ontem eu estive lá no bairro Carvalhos e no Novo Tempo eu pude observar, é um bairro da periferia da nossa cidade, você sabe que é de classe baixa, e eu pude observar vários veículos, entre táxi e motorista automóvel por aplicativo. É uma tendência, veio para ficar, veio trazer a concorrência e você vê que algo está errado no transporte coletivo de nossa cidade. Né? Uma tarifa aí de R$ 4,20, R$ 4,30, R$ 4,30. Ele pega um automóvel lá por aplicativo no bairro Carvalhos, vem até o centro por R$ 5, R$ 6. Então, algo está errado. Algo tem que ser feito, tem que sentar, dar as mãos e saber como que vai resolver. É um problema bom para resolver. Quando se tem uma concorrência dessa envergadura, que esse transporte por aplicativo veio para ficar, trouxe a concorrência, a população carente está utilizando dele, nós temos que pegar na mão e saber que ele veio para a gente repensar o transporte coletivo, se ele vem de forma gratuita, se ele vem em parceria com os empresários de nossa cidade. Piva, você cita aí, né, o transporte de aplicativo, que é uma tendência, uma realidade, um pensamento de futuro aliado à inovação. Você mencionou que terá uma secretaria de inovação, né? Mas ainda falando sobre o transporte coletivo e ao custo da passagem. Você acredita que dá para a gente reduzir esse custo aliando tecnologia para os nossos passageiros, para as nossas pessoas que utilizam esse transporte coletivo? Como, por exemplo, um sinal no ponto de ônibus, avisando os ônibus que vão chegar, que foi uma das reclamações, né, nas nossas discussões sobre esse tema dos empresários, a falta de ônibus, o atraso, passageiros em pé. Como é que você enxerga isso? Isso é inovação, né? Você pega, nós estamos na era do celular, né? O quanto o celular evoluiu. E assim a nossa geração está evoluindo, né? E se o transporte público não evoluir de maneira que corresponda aos anseios da nossa sociedade, evidentemente ele vai ficar no ostracismo. A tendência é o transporte coletivo acabar, se ele não se adequar. Isso é um desafio para qualquer administração que pensa realmente no conforto e na necessidade da nossa população. Enquanto a gente fala de mobilidade urbana, candidato, eu queria aproveitar e citar explicitamente uma proposta colocada aqui no PDF, que é implementar um aplicativo para a área azul. Isso está previsto no seu governo? Faz sentido? Não faz? Qual é a viabilidade disso acontecer logo de cara, caso o senhor seja eleito? Está previsto, sem dúvida. A gente sabe que a área azul ela vem como uma função social muito grande de dar emprego a essas pessoas que trabalham no centro de nossa cidade, no estacionamento ali rotativo. Mas, como eu disse, a tendência é modernizar. As pessoas querem o conforto, quer facilitar a vida dela, né? A área digital está aí, então ele não quer sair, ele não quer correr atrás de uma pessoa e entregar o dinheiro ou chegar em determinado lugar, colocar o dinheiro. Ele quer já sair da sua casa, estacionar seu carro lá e a conta chegar lá no seu cartão de crédito. Conforto, rapidez, agilidade é que toda a população quer. Isso é anseio da população. Então, a administração pública que se preza, ela tem que correr atrás. E nós estamos muito atrás na gestão pública. Bom, bacana. Então, sobre mobilidade urbana, a gente pode entender que o senhor tem um interesse, sim, em fazer a reativação da linha férrea entre Varginha e outros municípios. A gente pode entender que o senhor tem interesse em implementar o aplicativo, que é uma proposta que está no PDF, para a área azul. A revisão do contrato do transporte coletivo, né, para a gente poder chegar aí numa questão mais justa a respeito dos preços para a população. São as propostas que o senhor está assumindo aqui. E eu queria que o senhor falasse em outro momento, se der tempo, para a gente ser bem ágil, sobre uma possível construção ali de uma rotatória perto do bairro Montserrat, Jardim Áurea e Lagamar, aquele entroncamento confuso que tem ali que o pessoal não sabe direito para onde ir. Só um segundo antes, eu queria pedir que você, que está nos assistindo, empresário, também mandasse as suas questões aqui para no final do programa a gente poder lançar perguntas feitas por vocês ao candidato que está aqui conosco. Lembrando, mais uma vez, que o mediador oficial desse programa não sou eu, é o professor Stefano, que infelizmente hoje não pôde estar conosco em função do conteúdo apresentado no vídeo de introdução desse programa. Se o senhor quiser falar a respeito do trevo, rapidamente, para a gente poder mudar o próximo tópico. Então, a hora que a gente fala em projetar a cidade, num sistema maior, macro, que é o anel rodoviário, a gente falamos também nos outros subprojetos, que é o elevado ali no Automóvel Clube,
o viaduto aqui na saída de Eloy Mendes, na Plínio Salgado, que agora vai colocar o fórum lá para funcionar, vai ficar impraticável. Então, as rotatórias são todas paliativas. O restante da duplicação da Avenida do Contorno, que a gente sabe que não contorna nada, ela está no centro de nossa cidade, ela é uma via que liga lá a saída de Três Pontas. Então, Jardim Áurea, Três Pontas, isso tudo não há admissão, mas não há como nós falar em rotatória como forma paliativa. A gente tem que já planejar, colocar realmente no papel o que nós queremos, com viabilidade de cálculo, planilha de cálculo, porque os recursos não vão sair do município. Os recursos estão na esfera federal, estadual. Nós temos que projetar e sair com os projetos debaixo do braço para pegar essa verba. Além do mais, tem também a nossa via expressa, que vai ligar a Fertipar ao bairro da Vargem. Também tem que estar externada no papel, para que você tenha uma projeção de futuro onde não vai haver ali, as pessoas já ficam sabendo que ali vai ser construída uma via expressa e eles não têm a expansão imobiliária, porque depois cada prédio que você vai desapropriar fica caro. Então, há desapropriação na via expressa, há desapropriação, mas é pouca. Então, você tem que externar no papel, tornar ela projetada para que, num breve futuro, a via expressa ela tem que ser adequada em nossa cidade. Então, as rotatórias são medidas paliativas e hoje os nossos caminhões são cada vez maiores. Então, 2 caminhões bitrens numa rotatória, ele já causa um engarrafamento danado. A própria rotatória que está ali em Eloy Mendes, no momento de rush, 5 horas da tarde, ele já torna engarrafamento. Candidato, o senhor bem citou que as verbas não vêm do município, realmente são grandes obras que seria muito difícil o município conseguir financiar. E o senhor disse que isso viria do governo federal. De onde especificamente a gente pode contar que essas são propostas de governo que a gente vai conseguir concluir contando com essas verbas federais? Onde é que essas verbas estão alocadas aí ou estão disponíveis para que sejam alocadas para cá? Como eu disse, eu estive em Brasília há 8 anos atrás nesse planejamento que estou falando aqui. E eu conversei com o Ministério, com o ministro das cidades, na época, Aguinaldo Ribeiro, ele falou que os recursos têm em Brasília, né? E quando eu falei tudo da nossa cidade, a projeção de nossa cidade, o que eu pensava para a nossa cidade, passou um filme fotográfico na cabeça dele e ele disse realmente que as verbas têm e me perguntou se eu tinha o projeto. E eu não tinha nada, não sabia nada, né? Então, ele falou assim, olha, meu filho, se você trouxer os projetos, o dinheiro nós temos. O Ministério da Cidade, na época, estava com um orçamento de 44 bilhões de reais. Então, se tivesse algum projeto, ele falou que, na época, ele poderia até arrumar o dinheiro de um anexo desse projeto. Então, o governo que se preza na cidade de Varginha, ele não pode ficar tímido. Ele tem que realmente projetar, procurar dar uma identidade para a nossa cidade. O que aquela cidade é? É um polo regional? É a Princesa do Sul? Né? Então, eu entendo que é dessa forma. Se você não planejar e não externar no papel o que você quer numa visão de médio e longo prazo, eu acho que é melhor nem governar a nossa cidade. Candidato, polo regional, Princesa do Sul, são títulos aí que Varginha vive lutando ou para trazer de volta ou realmente para representá-los. E não dá para falar nisso sem falar em qualidade de vida e em assistência social. Então, eu queria passar a bola para o Felipe para que a gente traga aí à luz alguns números a respeito desse tema para a gente poder debater. Piva, o PDF foi construído em cima de dados de vários institutos, de vários organismos aí que levam em consideração a uma série de discussões. E quando a gente fala de assistente social, nós fomos lá no Ministério da Cidadania, né, e destacamos alguns números muito relevantes aqui para o nosso município. Atualmente, nós temos 112 famílias em situação de rua na nossa cidade. E temos aproximadamente 4.217 pessoas em extrema pobreza. Lembrando que situação de rua são pessoas que não têm nenhuma opção de moradia e extrema pobreza são pessoas que vivem com menos de R$ 145 por mês. No seu governo, se eleito for, como melhorar a qualidade de vida dessas pessoas? Quando a gente fala na capacitação, né, no selo de capacitação, é você realmente fazer com que essas pessoas procurem esse planejamento nosso, esse plano nosso, e fazer com que ele se torne importante na nossa sociedade. Né? Porque as pessoas,
quando ele está aquém da linha da pobreza, ele já não tem uma expectativa de vida. E na maioria das vezes são jovens, são pessoas que já estão nas ruas, estão usando drogas, perderam momentos importantes das escolas. Então, há um planejamento, Felipe, de longo prazo. Não é curto prazo que nós vamos recuperar uma geração nossa que já foi perdida. Uma geração aí que você pega de jovens de 18 a 22 anos, é uma grande geração que não tem capacitação alguma. Então, por isso que a gente fala no selo de capacitação, é pensando no social, é pensando valorizar essas famílias, o que realmente elas querem para o seu futuro, né? Candidato, uma das propostas aqui do PDV é rever os espaços de acolhimento. Por exemplo, quando a gente fala extensão, a gente tem a questão dos idosos também. Os idosos, a gente tem hoje, né, o lar onde que acolhe esses idosos, nós temos a casa-lar. Então, às vezes não é suficiente. Então, os nossos empresários, eles falam de rever esses espaços de acolhimento. Você prevê algo nesse sentido também? Tem que rever, e muito bem revisto. Que você pega... você sabe onde que está localizado os CRAS de nossa cidade? Estão localizados no bairro mais rico da nossa cidade, que é no Vila Pinto. Aonde que os CRAS deveriam estar, né? Se ele é uma instituição voltada para o social, ele estaria que estar lá no bairro que tem mais necessidade do social. Então, a própria logística disso faz com que a administração pública afaste. A administração pública ela não tem interesse a isso, né? Então, a gestão pública ela é voltada com engrenagens. Nós estamos falando de mundo empresarial, de mundo econômico, mas a gestão pública são várias engrenagens, né? É uma visão macro em todos os sentidos, porque tudo é macro. Alguma coisa para o lar dos idosos? Alguma coisa nesse sentido? No aspecto amplo, você falou do CRAS, mas a específico, como outros, além do pessoal em situação vulnerável, a gente tem os idosos, as crianças. Olha, a administração que se preza, ela tem que voltar para todos os segmentos. São os idosos, as crianças que têm que ser valorizadíssimas. Você conseguir melhorar uma geração na sua gestão pública, você será já um grande gestor. Então, a preocupação nossa é realmente com as crianças. As crianças não ter o acesso com as drogas, acesso à criminalidade. Então, nós temos que valorizar cada vez mais as nossas escolas, implantar na grade curricular as competições, né? A capoeira, o judô, isso tudo melhora a mente das pessoas, ou torna disciplinada, ou torna subordinada, as pessoas são mais educadas. Então, o pensamento da gestão pública, ela vai em todos os sentidos, os idosos, a preocupação com os idosos. Olha, é uma coisa fenomenal, porque tudo vai aonde que dói mais, e o lado que dói mais é o social. E nós procuramos, no nosso projeto de governo, fortalecer as nossas associações, né? Associações beneficentes, que são em torno de 240 associações. Você pega o trabalho aí do Vida Viva, do ProRim, do Levanta Te Anda, isso é o terceiro setor, é o que está mantendo esse social que nós estamos reclamando, porque o poder público até então, ele não teve coragem, só nesse momento pré-eleitoral ali que conseguiu arrumar um espaço ali para tirar as pessoas da rua, para não ter a poluição na rua, mas ainda permanece nos sinais, isso polui o ambiente, isso não é bom para a classe empresarial, não é bom para o investimento, não torna a nossa cidade sustentável. Candidato, o senhor chegou a citar as escolas municipais, eu queria fazer aqui o comentário sobre duas propostas específicas feitas pelos empresários que estão nos assistindo através do PDV. A atuação das escolas municipais em projetos que envolvam a retirada dessas famílias desse estado de miséria e de pobreza. E a criação de um programa municipal para reinserção de desempregados. O senhor vê essas propostas como propostas exequíveis, propostas possíveis? São todas exequíveis, está dentro do nosso planejamento, conforme eu disse. A qualificação, a capacitação é realmente a menina dos olhos nossos. Nós temos que voltar para isso. É inadmissível vir mão de obras de outras cidades, sendo que nós temos aqui. Nós temos que valorizar cada vez mais as pessoas que estão aqui, tornar a nossa cidade cada vez com qualidade em sustentabilidade, né? Porque se você trouxer uma empresa e trazer
muitas pessoas de fora, você acaba havendo um desconforto no próprio meio social. Né? Das pessoas que aqui vivem, você trouxe de fora, você tem que fazer mais creches, você tem que fazer mais escolas, e ali, de repente, a empresa vai embora e ficam pessoas ociosas que não nasceram aqui. Perfeito. Então, isso traz uma injustiça social. Nós temos que fazer justiça social com quem nasceu aqui, com quem mora aqui. Então, para você que está nos assistindo, a reinserção através de um programa municipal, né, voltado aí à reinserção de desempregados, é uma proposta que aceita, do PDEV, aceita pelo candidato Zacarias Piva, e a atuação de escolas municipais mais próximas aí a essas famílias que estão neste estado mais sensível, né, economicamente, para poder reinseri-las à sociedade de uma forma mais digna também. É uma proposta acatada pelo candidato, proposta feita por você que está nos assistindo aí, que participou do PDEV. Eu queria acrescentar nessa resposta. Sim. Porque nós temos 1.200 crianças fora das creches. Então, hoje, para a gente suprir esse déficit, praticamente nós temos que construir 20 creches em nossa cidade. As creches são importantes porque já vai no ambiente de trabalho da mãe, né, do pai. Então, isso tudo facilita a vida do empresariado de nossa cidade. Então, a construção de 20 creches é o que vai suprir o déficit para a gente abrigar essas 1.200 crianças. Em quanto tempo a gente faz 20 creches, candidato? Na sua visão, é possível executar isso em que prazo? Não tem como dimensionar isso para você. Você sabe que a gestão pública hoje, se o gestor ele não for uma pessoa arrojada, se ele não for ousado, ele não vai, se ele não levantar realmente da cadeira, ele não vai conseguir recursos para nada. Porque você fica engessado na lei de responsabilidade fiscal, você tem um plano de diretriz orçamentária, você já está engessado com o orçamento. Então, você planeja, você sabe do seu déficit, mas você tem que procurar recursos, porque você não vai conseguir fazer. Então, tudo que você projeta, que você sabe, o gestor sabe, ele preconiza em fazer, ele tem que procurar recursos. Então, ele tem que ter essa ousadia. E a cidade de Varginha ajuda muito. A cidade de Varginha é uma cidade muito pujante, onde que você vai, você fala que é de Varginha, a própria localização de Varginha ajuda você a conseguir recursos. Então, tem que procurar. Tem que correr atrás. Tem que correr atrás. Lembrando a você que está nos assistindo, empresário que faz parte do conselho, envie as suas perguntas para a gente, que no final do programa a gente vai estar aqui enviando, vai estar retransmitindo essas questões ao candidato. Candidato, vamos mudar de tema. Nosso tema agora é esporte. Nós temos mais ou menos 40 estruturas esportivas disponíveis na cidade, uma cidade que hoje conta com aproximadamente 140 mil habitantes. Queria aí convidar o Guilherme para esse papo e a gente vai ver se isso é suficiente, se não é suficiente, a quantas andamos aí na área do esporte. Então, Zacarias, a gente sabe que a questão do esporte é muito ligada à questão social, muito ligada às escolas também, e isso reflete na qualidade de vida das pessoas. Também a gente tem um número aqui que nem toda escola tem uma quadra esportiva, o que diminui ainda mais o nosso espaço para lazer e esporte da nossa população. Então, como bem o Alexandre citou, essas 40 unidades você acha suficiente? Há planejamento de aumentar esses espaços para a população praticar o esporte? Olha, Varginha, dos idos aí de 25 anos para cá, ela vem perdendo vertiginosamente na área esportiva. E é uma perda significativa, porque quando você começa a perder o esporte, você acaba perdendo a qualidade de vida, a projeção de inteligência dos alunos de nossa cidade. Então, Varginha hoje, praticamente, ela zerou na esportividade. Antes, há 25 anos atrás, eu sabia quais eram os jogadores de futebol, de futsal de Varginha, né? De voleibol de Varginha. Então, não tem competição, acabou. Então, você vai, somente você consegue desenvolver o esporte na nossa cidade o dia que você conseguir implantar competição, fazer as pessoas serem competitivas, tanto na escola como na modalidade da Secretaria de Esporte. Nós pensamos em descentralizar a nossa secretaria, né? A CEMEL ficou muito focada, nós vamos fundir a secretaria nossa,
será de esporte, turismo, lazer e juventude, já pensando em todos os aspectos para projetar a nossa cidade, para ter um reconhecimento, né, regional, como já foi. Nós tínhamos os jogos aqui do interior de Minas, juntavam-se 8 mil pessoas ali dentro do VTC para assistir esses jogos e hoje não tem mais. Então acabaram-se essas competições. Nós temos o Melão lá com uma pista de competição lá impraticável, ninguém pratica, não tem incentivo. Ora, se você, o gestor que se preza, ele vai lá, faz uma licitação lá, compra 1 tonelada de medalha e você faz quantas corridas de ruas você quiser fazer na nossa cidade, porque através de uma medalha você proporciona a competição. Isso está dentro do ser humano, está dentro do íntimo dela. Mas questão estrutural, você acha que você vai conseguir aumentar esses espaços na nossa cidade ou você pretende esses outros incentivos? Ou não é necessário? Nem é necessário aumentar os espaços, nós já temos todos. Estão em desuso, nós temos bons campos de futebol, né? Mas não tem competição, nós não temos, acabou um time profissional da cidade de Varginha, né? Veio um time de fora, né? Utiliza do nosso melhor campo, não proporciona nada aos moradores de nossa cidade, é bom, né? Não sou contra, quero que fique, quero que permaneça o clube daqui de Boa, do Boa, mas nós temos que proporcionar outros times, né, vir para Varginha e aqui estabelecer e valorizar os nossos jogadores, valorizar as nossas crianças. É isso que nós pensamos. Candidato, educação. Escolas públicas, temos aí, queria que a nossa produção jogasse a arte aí para quem está nos assistindo, temos aí 30 escolas públicas e segundo o site da Prefeitura, né, a gente teve aqui uma informação do então prefeito de Varginha falando que são 4, mas no site da Prefeitura citam 6 escolas em tempo integral. É suficiente, não é suficiente, dá para colocar todo mundo em tempo integral, se não dá, dá quando? O que o senhor tem a dizer a respeito do assunto? Queria chamar aí também a discussão o Felipe e o Guilherme aí para complementarem essa questão. É isso, Piva. É suficiente? Você tem algum projeto para ampliar essas escolas em tempo integral? E se sim, o que fazer nesse tempo extra? Olha, nós temos que... Todas terão que ser tempo integral. Isso aí é o âmago, é o coração de qualquer administração pública e de uma sociedade civilizada, né? Você investir em educação é você deixar de remediar muitas outras hipóteses, igual nós falamos aqui, principalmente dos nossos jovens. Ele vai ficar ocioso na sociedade, ele não vai concluir um curso, ele não sabe qual que é a projeção de vida que vai ter. Então, a escola no tempo integral será o coração da nossa administração. Nós queremos voltar as atenções todas para isso. Queremos tornar Varginha realmente uma cidade culta, uma cidade preparada, né? Fazer com que as pessoas se interessem o conceito educação, né? É o que nós perdemos, como dito, né? As pessoas não têm mais, as crianças nossas não têm incentivo à leitura. Queremos incentivar a leitura. Agora, se nós não proporcionarmos isso através do tempo integral dentro da escola, ora, a coisa que eu mais sonhava é ficar na escola o dia todo. E o que fazer nesse tempo extra? Boa, essa era a pergunta. Até queria complementar. Dá para juntar as duas coisas? Já que a gente falou tanto em formar mão de obra para tecnologia, necessidades, né, de esportes. Dá para deixar esse aluno lá, né, com essa missão? Olha, vamos, já que a gente vai ter um período de horas aí dobrado, estendido, não deixar esse menino lá só para ter acesso à alimentação, não deixar ele lá só para prática esportiva. Dá para a gente fazer da tecnologia, dá para assumir o compromisso de fazer da tecnologia uma mudança nesse método de ensino, proposta do PDV, também feita para os candidatos? Justamente. A partir do momento que nós ali um investimento público necessário, mas ele está em meio período, né? Você colocando no período integral, você estará entregando para a sociedade uma pessoa capacitada. Dá para pular de 6 para 30, incluindo tecnologia em tempo integral? Dá, isso é fundamental, dá fundamental. Então, para você que está nos assistindo aí, proposta assumida pelo candidato, pelo menos tentar, né, a gente jogar de 6 para 30 escolas em tempo integral e fazer com que a tecnologia, que tem a ver com a formação da mão de obra capacitada que a cidade tanto precisa, que você, empresário, precisa, né, seja o complemento de grade dessas escolas em tempo integral. Algo a complementar, senhores?
Podemos mudar de tema. Vamos lá. Vamos lá? Vamos pro próximo tema? Nosso próximo tema, produção. Joga aí, que senão vocês me deixam vendido aqui como né, apresentador substituto. Né? Candidato, temos a menor área verde entre as maiores cidades do sul de Minas. Por que e como mudar isso, candidato? Eu discordo da frase. Opa, então vamos lá. Bota lá na frase. A menor área verde entre as maiores A menor sul-mineiras. área verde entre as maiores sul-mineiras. Nós temos o maior parque urbano da América Latina, que é o Parque São Francisco. A nossa projeção de governo é realmente fazer do Parque São Francisco uma gestação de outros empreendimentos ambientais. Nós temos outros parques sensacionais dentro do nosso município. O Parque Centenário, ali o próprio Parque Novo Horizonte, e outras áreas verdes fantásticas em nossa cidade. Mas o que realmente é necessário? O nosso projeto é fazer do Parque São Francisco esse embrião de mudas que uma vez ele já teve. Você construir ali um grande viveiro em parcerias públicas privadas. Na própria cabeceira do Parque São Francisco existe uma escola ali que eu acho que tem toda a fazenda experimental Procafé. Eu acho que há todo um interesse ali do empresário específico em si em fazer uma parceria público-privada para nós realmente construirmos ali um grande viveiro, fazer com que a nossa cidade se projeta com as árvores pertinentes, aquelas árvores que não vão realmente atrapalhar as nossas calçadas. Então, isso já fizeram essa pergunta para mim. Você pretende arborizar a cidade inteira? Ora, tudo é dinheiro, mas você tem que projetar, você tem que planejar. E o planejamento ambiental, ele, na minha concepção de gestão, eu não consigo começar um planejamento ambiental sem adotar o Parque São Francisco nesse aspecto. Nesse sentido, candidato, as estatísticas ele mostram um pouco ali ao contrário do que você disse, porque apesar do Parque São Francisco ser uma grande área e referência, e esse aqui é uma coisa que está em discussão sempre, o Parque São Francisco, a estatística mostra que a gente está abaixo de Pouso Alegre e Poços de Caldas em área nativa. Então, a gente não tem a mesma área que eles. E, nesse sentido, os próprios empresários, eles sugerem que aumente essa plantação, e aí esse viveiro de mudas realmente é uma coisa muito importante. E até um benchmark que foi feito com a cidade de Boa Esperança, onde que lá eles, para cada criança que nasce, é uma árvore plantada. Então, nesse sentido, além do Parque São Francisco, outras áreas para arborização, além das existentes, você pretende expandir ou vai ficar só nessas que você citou? Acho que qualquer gestor que entrar, ele não é que ele tem que pretender, não. Já tem uma lei agora, uma lei atual, que é de agosto, é o Marco Regulatório de Saneamento Básico. Ele acampa toda essa questão ambiental. Então, é a Lei 15.028 de 2020. Todo gestor que se preza entrando na prefeitura, ele já vai ter que imediatamente implantar essa lei no município, aonde acopla tudo isso que você está falando. Obviamente, ele tem que satisfazer todos os critérios ambientais já estabelecidos nessa lei, que vai ir de acordo com a sua pergunta. Ótimo. Candidato, vamos mudar de tema. Saneamento básico. Queria passar a bola aí ao Felipe para trazer para nós uma questão importante a respeito de saneamento. Piva, segundo o Índice Mineiro de Responsabilidade Social, o município de Varginha tem aproximadamente 20% da população ainda sem esgoto tratado. E ainda temos 5% da população sem água tratada. Como fazer que toda a população tenha acesso a esgoto e água tratada? 20% sem água tratada? 20% sem esgoto e 5% sem água tratada. Eu não concordo com isso, não. Eu acho que Varginha ela é bem relacionada, ela é bem articulada na questão do saneamento básico. E agora, diante dessa lei que nós acabamos de dizer, o município tem que implantá-la imediatamente, que é a lei do marco regulatório, que Varginha está muito acima da média de muitas cidades do Brasil, né? Até de você tecer alguns elogios nesse aspecto.
E essa lei, muito embora ela seja muito atual, que ela é de agosto agora desse ano, ela vai gerar muitas discussões jurídicas e, inclusive, na questão tarifária, né? Porque temos que valorizar sobremodo, a exigência que se faz nessa lei é valorizar sobremodo a água, né? O fundamento maior é a água, a preservação das nascentes e também a condição individual de cada município. Então, nós temos questões jurídicas aí para absorver numa gestão futura que envolve relativamente o interesse de todos os que pagam a tarifa de água e esgoto de nossa cidade. Falando de tarifa, né, nós temos um contrato com a Copasa também, assinado recentemente, de 30 anos. E podemos perceber nos últimos tempos uma tarifa maior de água. O senhor tem conhecimento desse contrato? O que o senhor pode dizer sobre isso? Tem conhecimento do contrato e é o que eu estou dizendo. Nessa nova lei do marco regulatório, nós vamos poder discutir isso, né, junto aos contratos de concessão, né, inclusive essa individualização de que a concessionária, através da cidade de Varginha, ela subsidia outras cidades. Então, isso tem que estar muito individualizado. Tem uma outra questão que eu estou estudando, em relação se pode haver, eu acho que não pode haver a mesma cobrança em relação à água e o esgoto, não pode ser o mesmo índice, não pode ser 100% de água, 100% de esgoto. Então, vai gerar muita discussão jurídica. A lei é nova, é de agosto de 2020, então nós temos que voltar as atenções justamente para isso. O benefício maior que eu entendo é você ter o 100% do tratamento de água e o 100% do tratamento de esgotos e o 100% do fornecimento de água em todos os municípios até 2033. Eu acho que esse é o regulamento. Mas aqui em Varginha já está bem adiantado. O que eu vejo que pode haver alguma judicialização será no aspecto tarifário. Hoje você pega os bairros da nossa periferia, você pega Carvalho, Novo Tempo, Cruzeiro do Sul, 60%, 70% da população ali ou estão com a tarifa atrasada ou estão devendo conta de água. Então, um valor sobremodo, um valor que não atende à condição social de nossa cidade. Candidato, vamos falar de saúde, tema sensível aí para toda a população e, claro, também de interesse de todo o mercado, né? Como é que nós podemos melhorar a condição que o Guilherme vai apresentar para a gente agora? Candidato, nós sabemos que Varginha tem hospitais de referência, mas a gente gasta muito na saúde mais emergencial. Hoje, a cobertura da equipe de saúde da família da cidade, segundo os levantamentos do DataSUS, é de 53% da população, enquanto outras cidades estão na faixa de 70% de cobertura. Os empresários acreditam que tem que se investir mais na prevenção. Você pretende isso também? O seu plano de governo converge com as propostas do PDF nesse sentido? Converge. Nós temos no nosso planejamento a implantação de um sistema inteligente na prevenção da saúde. De que forma? A contratação de professores de educação física em todos os bairros de nossa cidade, porque qual que é o problema maior da nossa sociedade? O problema maior de saúde ou é a obesidade, ou é a pressão alta, ou é a diabetes. Isso pode ser preventivamente aliviado através de um professor de educação física. Isso vai tirar a sobrecarga das UBSs, da UPA. Então, isso é um modo de prevenção, né? Agora, a nossa saúde em Varginha, ela vem há muito tempo decaindo. Há uma cidade que chegou a ser referência na saúde. Hoje, Varginha, a saúde de Varginha está praticamente no UTI, precisando de um respirador. É uma vergonha para todos nós, né? É inadmissível você, como gestor, você não pensar na dor da população, você não pensar na dor daqueles que realmente estão sentindo. E você pretende destinar uma maior equipe para atender a saúde da família? Sem dúvida. Nós tivemos nós temos o privilégio de ter como candidato a vice-prefeito um médico cardiologista, Dr. Vismário, uma pessoa muito conceituada, e nós já estabelecemos
a política pública da nossa saúde de Varginha. Vamos melhorar sobremodo, né? Temos um déficit aí de leitos em nossa cidade de mais de 100 leitos. Então, não é só a construção de um hospital da criança, né? A coisa vai muito mais além, né? Hoje, para você ter uma ideia, a dificuldade que está tendo a saúde de Varginha é que nenhum médico consegue internação no hospital regional. Então, a saúde de Varginha está numa caixa preta que ninguém consegue abrir. Então, nós temos que abrir essa caixa preta, realmente levar o sistema de saúde para toda a população. Entendemos que Varginha tem de 70 a 80 mil pessoas que utilizam-se do SUS. Então, isso não é difícil na era que nós estamos, né? Pensamos numa cidade moderna, você conseguir trazer isso numa desburocratização da prestação do serviço público, valorizar a classe médica. Varginha está difícil em relação à saúde. Candidato, temos mais 2 temas e temos aí praticamente 6, 7 minutos para a gente concluir. Segurança pública, tema sensível, o Brasil inteiro hoje vive num estado de apreensão, né? Segurança pública virou um grande problema. Felipe, toca o assunto para a gente. Vamos lá, Piva. Nós temos hoje aproximadamente 140 mil habitantes no nosso município e temos mais ou menos 140 bairros. Atualmente, nós temos no município de Varginha 24 câmeras fazendo monitoramento da cidade, que é monitorado pela Guarda Municipal. Há uma proposta do seu governo em ampliar essa área de mais câmeras? E se sim, como fazer isso? Sim, hoje nós vamos pegar o modelo que foi implantado na cidade de Alfenas, que são as câmeras realmente inteligentes. E são inteligentes, né? Fizeram um monitoramento integrado entre essas câmeras. Aqui, o nosso aqui utilizado, ele está obsoleto, né? Lá é moderno. E só da implantação desse sistema na cidade de Alfenas conseguiu-se diminuir 60% da criminalidade. A cidade de Alfenas era uma cidade complicada em relação a roubo de veículos, furto de veículos, tráfico de drogas. E o sistema é tão inteligente que você digita uma placa de um carro lá, você sabe todo o itinerário, 3 meses desse carro, você pega a pessoa, você sabe o horário que ele vai estar todos os dias, no lugar que ele vai estar todos os dias. Então, isso é uma tendência, isso diminui o efetivo, né? Se bem que Varginha já é uma cidade com baixo índice de criminalidade, porque nós temos aqui o 24º Batalhão da Polícia Militar, nós temos a polícia, o Corpo de Bombeiros, uma polícia civil que tem um baixo efetivo, mas é uma polícia boa, né? A regional da Polícia Civil está aqui, a Guarda Municipal, né? O que nós pensamos para a Guarda Municipal? Justamente monitorar essas câmeras. Então, nesse sentido, Piva, eu só vou colocar na mesa as propostas dos empresários, que é realizar investimento e criar uma central compartilhada entre a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Federal. É possível? É isso aí. As câmaras, elas são integradas. A monitoramento vai para a segurança pública em todas as esferas, pregando realmente a unidade entre as polícias. Perfeito. Então, para você que está nos assistindo, compromisso assumido em relação à segurança pública, aquilo que foi proposto para você, que nos ajudou a construir o PDF para você, empresário, vai se tornar realidade caso o candidato Zacarias Piva seja o candidato eleito. Candidato, a nossa última questão do dia, para que a gente entre posteriormente nas perguntas enviadas ao senhor, é distribuição de investimentos. Guilherme, por favor. Bom, candidato, o senhor comentou bastante sobre a gestão pública e dentro da gestão pública os empresários pautaram muito no esforço orçamentário. O quanto está se gastando por área na nossa cidade? Sabemos que tem a legislação que o mínimo para a saúde, o mínimo para a educação. Porém, observou-se que gasta muito com a máquina pública na nossa cidade nos últimos anos. E pouco tem se investido no desenvolvimento econômico e na infraestrutura. Em infraestrutura, nós estamos gastando em torno de 3 vezes menos que cidades como Pouso Alegre e Extrema, que é uma cidade bem menor. Nesse sentido, os empresários anseiam que, no médio e longo prazo, haja uma mudança na forma de se investir. Você pretende destinar esses recursos mais para a forma estrutural? Como você está pensando no seu mandato? 3 minutinhos aí, candidato. Então, a secretaria nossa, de 16 nós diminuímos para 9,
a secretaria cérebro da nossa administração é a Secretaria de Planejamento Estratégico, do Urbanismo Social e das Relações Sistêmicas. Evidentemente que em relações sistêmicas vai entrar a infraestrutura em todos esses conceitos aí. É o que nós determinamos, nós vamos projetar a nossa cidade, né? Falar que nós vamos fazer é outra coisa, mas nós temos que projetar, né? E com esse planejamento arrojado, um planejamento ousado, que faz com que Varginha tenha investimento estrutural que há muitos anos não tem. Varginha não tem aí uma verba do governo federal há muito tempo. Por quê? Não se fizeram um projeto, não preocuparam com a infraestrutura e depois começa a preocupar com os problemas que você vai ter por falta de infraestrutura. Então, nós temos que projetar a nossa cidade. Por isso que o projeto nosso, o programa de governo nosso, ele vai além ainda do que foi proposto pelos empresários. Nós projetamos a nossa cidade aí para os nossos bisnetos, né? Nós estamos de passagem como político, mas nós temos que deixar um planejamento ousado, realmente fazer a leitura da identidade da nossa cidade. Então, você pretende mudar a forma de investir na cidade, você pretende fazer isso nos próximos anos? Sem dúvida. Nosso governo vai ser modificar a estrutura da nossa cidade, tal qual Extrema fez. Ela tornou um polo atrativo. Evidentemente que foram problemas sociais para lá, foram. Pouso Alegre também tornou um polo atrativo. Foram problema social? Foi. Mas nós queremos tornar um polo atrativo, mas queremos fazer uma cidade sustentável, uma cidade inteligente, ocupando os espaços ociosos que tem na nossa cidade, com a habitação social, que é 60% menor que é o valor de qualquer conjunto habitacional grande. Você consegue resolver esses problemas que trazem realmente consequências graves, como queimadas, né, os próprios matos, bichos. Então, você torna a cidade com um crescimento organizado, uma cidade inteligente e sustentável. Piva, só para a gente finalizar ainda sobre esse tema, você está sendo assistido agora por 36 empresários online com a gente, que vai ter também acesso à entrevista depois, e um dos anseios é sobre desenvolvimento econômico. E dentro da ótica dos orçamentos, investiu nos últimos tempos um orçamento quase próximo de zero para o desenvolvimento econômico. Você já mencionou, né, a redução de secretarias. Há uma secretaria que visa o desenvolvimento econômico e a atração de investimentos para cá? São as relações sistêmicas, né? Por que fala de sistema? Porque tudo vai depender de um sistema, né? Não adianta eu ser específico em determinada matéria se eu não conseguir pensar que a máquina pública ela gira através de todas as engrenagens e que no meio, para fazer com que essas engrenagens funcionem, é a gestão pública. Então, qual que é o nosso pensamento em relação a isso, Felipe? É você desburocratizar a máquina pública. Não tem outra solução. Isso está dentro do planejamento. Eu estudei ele aqui, eu estudei ele todo. Está dentro do planejamento de desenvolvimento econômico e nós vamos fazer isso. Se você não conseguir desburocratizar a máquina, você não atrai investimento algum. Empresário nenhum quer investir na nossa cidade, porque ele chega aqui, ele vê um empecilho de um tamanho, de uma certa ignorância que não tem tamanho, ele vai embora, né? Então, nós vamos imediatamente desburocratizar. Com toda essa modernidade aí, é impossível uma pessoa que tem um projeto de uma construção de uma casa, um projeto básico, né? Você contrata um engenheiro, um arquiteto, ele tem a responsabilidade da norma. Então, ele submete ao sistema, ali já tem que sair a tributação, é o que ele vai pagar de tarifa, e já vai ter que sair com o alvará de construção e começar a construção, porque o gestor público tem que aprovar o seu projeto, se foi feito por profissionais. Depois, o poder público vai lá e fiscaliza, mas você já desburocratiza, você já fala para o empresário, você pode contratar amanhã, você pode gerar emprego amanhã. Isso vieram várias empresas para a nossa cidade e que aqui ficaram 2 anos para conseguir a viabilidade da Anvisa, né, da vigilância sanitária, e foram embora. Candidato, chegamos aí ao fim das questões oficiais, né, aquelas que nós levantamos com todos os candidatos a prefeito de Varginha. E agora a gente vai lançar mão das questões enviadas por vocês, empresários do Conselho
Empresarial do Sul de Minas. E começamos pela pergunta, candidato, lembrando que o senhor vai ter aí para a gente controlar um tempo justo, que foi o que foi feito com todos, de aproximadamente 2 minutos para cada resposta, então vamos tentar manter esse tempo, né, para a gente entrar nas considerações finais. Primeira pergunta do Alan Fernandes. Parabéns ao candidato, né, e agradece também a oportunidade. Existe algum plano estruturado de diálogo com os munícipes, e inclusive com os empresários, no seu plano de governo? Tem. Nosso planejamento de governo é uma sociedade participativa, né? Nós queremos descentralizar toda a gestão pública e fazer com que a nossa sociedade participe do nosso governo. Quando eu falo nossa sociedade, serão todos os segmentos, o segmento empresarial, o segmento das instituições, de todas as instituições do terceiro setor, justamente para ouvir, né, quantos empresários eu ouvi e quantos vou querer ouvir, porque um simples conselho abre portas, né? Uma pessoa do meio chega, dá o seu devido palpite ali. Então, é realmente descentralizar. Nós queremos que a gestão pública chegue em todos os lares de nossa cidade, facilitar o site da prefeitura, né? Desburocratizando mesmo o sistema, fazendo com que realmente a sociedade participe do nosso governo. Piva, chegou mais uma pergunta aqui do Ederson Cunha. Primeiramente, ele dá bom dia, parabéns a todos pela entrevista. No seu plano de governo sobre mobilidade urbana, existe a previsão de implantação do trem urbano, com o objetivo de integrar as comunidades no entorno da ferrovia, contribuindo para a fluidez e mobilidade urbana. Na prática, como que vai funcionar o trem urbano? Então, seria mais um aspecto de você conseguir dar uma função naquele trilho que nós, obviamente, não podemos retirar, né? O município não pode retirar ali do governo federal. Então, seria um bondinho turístico ali que não acomodaria nada, né? Não traria nenhuma repercussão de maiores problemas para a nossa sociedade. Seria realmente você pegar a parte mais baixa da nossa linha férrea de dentro do perímetro urbano e até a parte mais alta. Seria mais uma questão turística, e onde que não haveria qualquer impacto da gente construir também na própria linha férrea uma ciclovia, fazer um espaço, um modal inteligente, um modal de tranquilidade, de entretenimento das pessoas, de educação física. Acho que não haveria nenhum problema nesse aspecto. Perfeito. Bacana. Pergunta do Tiago de Souza. Nosso plano diretor centraliza os equipamentos na região central, o que embaraça o trânsito, dificulta o acesso. Por outro lado, regiões como o bairro Sion se desenvolvem como um núcleo de comércio e serviços fora desse centro. E no plano é uma região exclusivamente destinada ao adensamento. O que o candidato pensa a respeito do atual plano diretor e da descentralização dos equipamentos urbanos? É a pergunta dos equipamentos urbanos. É a pergunta do Tiago de Souza. Muito boa a pergunta do Tiago. Com esse planejamento que nós estamos fazendo, justamente com esse anel rodoviário e os outros subprojetos, evidentemente que nós vamos mexer novamente no plano diretor. Ele tem que realmente dar a diretriz e fazer com que nós tenhamos uma leitura direta da identidade da nossa cidade. Eu volto a repetir isso milhares de vezes, porque sem isso, sem nós termos esse norte, nós não vamos conseguir fazer com que a cidade seja inteligente. Onde que será o distrito industrial? Onde será a construção dos bairros da classe A, B, C e D? Então, nós temos que fazer isso. O gestor que se preza, ele não pode ficar tímido nesse aspecto. Como eu disse, nós estamos de passagem. Hoje eu não libero a expansão urbana em determinado lado da cidade, mas vem outro prefeito e libera. Então, nós temos realmente fazer essa projeção que vai de encontro ao Plano de Desenvolvimento Econômico de Varginha para uma projeção futura, né? Então, temos que pensar nisso para não haver, depois, que reparar problemas que ficam muito difíceis, fica muito caro, ou então problemas que não serão resolvidos em pouco tempo. Piva, vamos para a nossa última pergunta. Isso. É do Anderson de Abreu.
ele fala o seguinte: prezado candidato Zacarias Piva, na condição de cidadão, o parabenizo pela coragem e disposição em se colocar à disposição e pensar nas melhorias de nossa Varginha. Como empresário, minhas atividades de negócio sempre estiveram ligadas ao setor privado. No entanto, como cidadão, acompanho a política por mais de 3 décadas. Observo que a sua candidatura para prefeito se deu em alinhamento com outros partidos e apoiadores ao que esteve ligado enquanto vereador. Poderia nos esclarecer as razões para esse novo alinhamento e quais são seus apoiadores e o que eles pensam para a nossa cidade? Muito boa a pergunta do Anderson de Abreu. Muito obrigado. Eu vou lhe pedir 1 minuto, viu, candidato, para a gente manter o tempo. Sei que a pergunta é longa, mas 1 minutinho, vamos lá. Para a gente entrar depois nas considerações finais suas. Então, nós estamos com a coligação de 6 partidos políticos, que é o Republicano, o Democratas, o Patriota, o Partido Social Liberal, pelo qual eu estou, e o Partido Liberal. Né? Temos como um cabeça uma pessoa muito jovem, uma pessoa nova, um visionário, que é o deputado Charles Evangelista, deputado federal. Ele é o presidente do PSL, é a pessoa que me apadrinhou, a pessoa que conseguiu dar sustentação à minha candidatura a prefeito. Evidentemente que temos outros políticos aqui do Republicano, que é o Gilberto Abramo. Do Democratas nós temos o deputado, a deputada Ione Pinheiro, e do PL, o Lincoln Portela. Então, são todas pessoas que, na maioria dos cidadãos varginhenses, não conhecem. Então, por isso, quando eu defino como um novo grupo político para a nossa cidade, é uma nova aposta que fazemos para que tenhamos mais liberdade de governança. Não ficaremos presos a este ou aquele que, por aqui ou por outra questão, tem um viés de não dar seguimento aos nossos projetos. Então, teremos, através desse grupo político aqui, liberdade de governar a nossa cidade e querer externar e realizar os nossos projetos com desenvoltura e realmente vontade de fazer. Bom, e assim chegamos ao final da entrevista de hoje, com todos os temas abordados, como com todos os candidatos, sempre os mesmos temas e com as perguntas enviadas por vocês, membros do Conselho Empresarial do Sul de Minas. Chegando agora à nossa reta final do Pensa Bem, que é esse programa de iniciativa do Unis, que casa, como a gente já falou no começo do programa, com a temática do PDF, proposta pelo Conselho Empresarial do Sul de Minas. Nós vamos às considerações finais do candidato Zacarias Piva. Então, candidato, agora nós abrimos para o senhor o microfone para que o senhor faça suas considerações finais, para que o senhor fale com os empresários que estão nos assistindo e com a população que, a partir do dia 28, vai estar nos assistindo também através das redes sociais, né? Esses programas vão ser lançados todos juntos após a última entrevista feita com o último dos candidatos, para que haja aí igualdade de exposição para a sociedade, né? Com o mesmo tempo dentro do período eleitoral para todos. Então, queria que o senhor falasse aos empresários e à população as suas considerações finais, por favor. Primeiramente, agradecer a todos aí pelo carinho, pela presença, pelas perguntas, pelos questionamentos e depois dizer que Zacarias Piva realmente fará um governo diferenciado para a nossa cidade, justamente pensando na leitura, fazendo a leitura da capacidade realmente incrível que nossa cidade tem. Eu sempre digo que Varginha ela é uma Ferrari, é um carro especial. Ela precisa de um piloto, não pode ser um motorista. Aqui é uma roda que gira 24 horas e nós temos que acompanhar essa roda. Essa roda ela gira para uma modernidade, ela gira para um bem-estar maior da nossa população. E um gestor que se preza, realmente ele tem que ter muita capacidade. Ele tem que ter muita capacidade e coragem para querer realmente externar e fazer valer esse planejamento que vocês fizeram com tanto carinho. Então, dizer que a nossa gestão realmente ela vai de encontro à classe empresarial. Por quê? Nós não temos outra concepção em entender que a classe empresarial é a viga mestra de qualquer sociedade, né? É a veia aorta, é aquela que passa toda a corrente da economia, é que faz levar os recursos lá nos bairros mais pobres de nossa cidade, aquele que contribui com a saúde, que contribui com o emprego, que contribui com a educação. Por isso valorizamos e queremos valorizar muito mais.
De que forma? Desburocratizando a máquina pública. O empresariado no nosso governo, ele vai ter a liberdade de gestar juntamente conosco e vai ter a liberdade de poder fazer, realizar e querer fazer amanhã os seus maiores projetos. Então, eu entendo que, conforme eu li, nós temos realmente em mente essa desburocratização, porque a burocracia ela tem uma irmã gêmea de palavra, de adjetivo, que é a corrupção. Tudo onde há burocracia tem corrupção, existe a corrupção. Então, queremos levar a governança da nossa cidade para o gabinete do seu estabelecimento, onde você vai poder realizar todos os serviços num site desburocratizado e realizar todas as suas tarefas e fazendo com que gera mais emprego, gera mais liberdade, gera mais coragem de querer investir. Então, nossa cidade, ela tem que tornar um polo atrativo, né? Para que aqui venham os empresários e não só venham para gerar emprego e renda, mas que apaixona realmente pela nossa cidade e pelo nosso povo. Queremos construir uma cidade inteligente, com um povo inteligente, com um povo educado. É isso tudo que nós pensamos. O nosso governo, desde a nossa primeira proposta de campanha, será sempre baseada em princípios de Deus, da família e do trabalho. Sem isso, nós não vamos ter o sucesso na nossa administração pública. Muito obrigado e bom dia a todos vocês aí. Bom, em nome do Conselho Empresarial do Sul de Minas, hoje como mediador substituto, lembrando que o mediador oficial deste programa do Pensa Bem é o professor Stefano Gazola, né, que hoje eu honradamente estou aqui substituindo. Quero agradecer você, Zacarias, Obrigado. Não só pela presença, mas por ter lançado aí o seu nome, né, representando a nossa cidade. E isso aumenta as possibilidades da população estar analisando visões diferentes, candidatos diferentes, e só engrandece o processo democrático para a nossa cidade. Quero agradecer aqui a presença de você que nos acompanhou até agora e de você também que está nos assistindo aí após o dia 28 nas redes sociais. Você da população de Varginha que tem nas mãos o destino da nossa cidade, elegendo aquele candidato que considera de fato o mais adequado para gerir a nossa cidade aí nos próximos 4 anos. Quero agradecer a presença do Felipe Flauzino, né, head de operações do Cesuleb. Quero agradecer aí a presença do Guilherme, também muito nos engrandece, responsável técnico, né, pelos dados levantados aqui. Quero agradecer a você, empresário, que foi quem viabilizou, né, todo esse estudo, quem nos acompanha, está interessado pelo futuro da nossa cidade, investindo na nossa terra, investindo nas pessoas que aqui estão. Quero agradecer também o professor Stefano, que deve estar nos assistindo aqui e me avaliando para ver se eu sou um bom substituto. Espero que eu tenha aí atendido a sua expectativa. Professor, muito obrigado pela oportunidade e assim nós encerramos essa reunião do Conselho Empresarial do Sul de Minas. Muito obrigado e até a próxima. Até logo.